possamos elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando, refletindo sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Senhor, que esteja conosco hoje e sempre, que possamos sentir a Sua presença e termos força de vontade, bom ânimo para seguir as lutas da vida, superar as dificuldades e conseguirmos nos tornar seres humanos melhores. Obrigada, Mestre. Graças a Deus. A raiva é um bichinho que corrói bem de mansinho. A raiva é um vulcão pronto pra entrar em erupção. Vou tomar cuidado quando a raiva aproximar. Transformar os sentimentos, neles vou me renovar. Transformar em quê? A raiva em paciência, o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, o egoísmo em caridade. Mas isso não é fácil, vou tentar mais uma vez. Precisamos de ajuda, posso contar com vocês pra mudar o quê? Tristeza em alegria, a fofoca em indulgência, preguiça em trabalho e descaso em obediência. Fiquei bem curioso de onde vem a tal bondade. Jesus nos ensinou, é só ter força de vontade. Como vou fazer? Use a força de vontade, desejando melhorar. Enopreça os pensamentos e pratique o verbo amar. A raiva em paciência, o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, o egoísmo em caridade, tristeza em alegria, a fofoca em indulgência, preguiça em trabalho e descaso em obediência. E pratique o verbo amar. Oi, gente! Vocês gostaram da música? Bom, ela nos faz refletir que estamos sempre em constante transformação. Sempre que a gente sente alguma coisa, a gente consegue transformar ela em outra. Principalmente quando se trata de sentimentos ruins. A gente sempre consegue transformar ele em sentimentos bons. Mas o que significa sentimentos bons e sentimentos ruins? Sentimentos bons é quando a gente está bem consigo mesmo. Sabe aquela sensação quando você dá um abraço em alguém que você ama muito e você fica com aquela sensação alegre, aquela sensação leve, aquela sensação feliz? Então, é exatamente essa sensação. Quando a gente escuta uma música favorita, uma música que a gente gosta muito, assiste um filme que, assim, é o nosso filme de conforto, ou quando a gente encontra, a gente brinca com os nossos amigos e a gente consegue se sentir tranquilo, aquela leveza, sabe? Então, esses são os sentimentos bons. Já os sentimentos ruins são aqueles sentimentos que a gente sente, aquelas sensações de que tudo parece dar errado, a gente sente uma tristeza muito forte, a gente sente um desconforto, a gente fica querendo sair daquele ambiente, a gente não quer, sabe? A gente acaba se afastando, é aquela sensação ruim, sabe? Mas não é porque a gente está sentindo isso que é algo que a gente precisa se culpar, sabe? Porque os sentimentos ruins acontecem, é algo completamente natural
e a gente está evoluindo, a gente está trabalhando, estudando, aprendendo os ensinamentos de Jesus. E aí, gente, um ponto importantíssimo que a gente também precisa citar na aula de hoje é sobre o verbo amar. Essa pequena palavrinha, ela tem um significado muito, muito grande, que é basicamente o que a gente compartilha, tudo que a gente sente com uma outra pessoa. É aquela prática em que a gente se doa, em que a gente se entrega e entrega tudo de melhor da gente para uma outra pessoa. É a gente mostrando para aquela pessoa que a gente gosta, mostrando que a gente se importa. Eu acho que um grande exemplo disso é você dar um grande abraço, você oferecendo uma ajuda, você oferecendo um conselho, uma conversa. Eu acho que só de você estar escutando aquela pessoa falar o que está sentindo, já é uma prática muito boa para mostrar que você ama e que se importa com ela. E aí, vocês gostaram de saber disso? Um beijo! Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. Quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta, canta promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós.
entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, estou aqui para dar as boas-vindas a todos que nos assistem na reunião pública virtual do Centro Espírita Miguel. É uma alegria estarmos todos aqui reunidos e queremos sempre convidar a acessarem o jornalzinho mensal Ceareiro de Miguel, que está aqui na descrição do vídeo, onde vocês encontrarão várias informações a respeito da Casa Espírita. Esse jornal traz também as informações das atividades que são realizadas virtualmente, das campanhas, da evangelização, dos cursos, do atendimento fraterno, muitas reportagens, né? Assim,
textos muito interessantes. Então, acessem aí para ficarem por dentro, né, das notícias desse mês. Nós hoje teremos o nosso companheiro da casa, e ele também, né, auxilia, que vocês já conhecem aqui, né, quem acompanha, o Renato Ferreira, que também, né, dá as boas-vindas de algumas reuniões, e ele vai nos trazer o tema Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então eu desejo a todos uma noite de muito aprendizado, de uma vibração conjunta, né? No sentido de que a gente possa aprender muito com essas reflexões que vão ser trazidas pelo Renato e que estejamos, né, unidos em pensamento, em vibrações muito positivas, de esperança, de fraternidade. Tenhamos todo uma boa noite e fiquem em paz. Levantar e seguir. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Falsos profetas. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatães do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que, um dia, seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Jesus amado, queridos trabalhadores espirituais que envolvem essa reunião, agradecemos pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos cristãos espíritas que ouviremos nesse momento como orientadores para a nossa vida. Desejamos que essas vibrações amorosas possam nos envolver e fortalecer a nossa fé e a confiança de que nunca estamos espiritualmente sozinhos. Pedimos também o amparo divino em consolo aos que sofrem, encarnados e desencarnados, onde estiverem. Agradecemos por tudo que temos recebido. Graças a Deus. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Sejam bem-vindos à nossa reunião das noites de sexta-feira. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na noite de hoje. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender as reflexões que aqui serão comentadas e que possamos receber os remédios necessários
para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Hoje, refletiremos a respeito do tema e textos contidos no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E para começarmos a nossa reflexão, precisaremos entender, em primeiro lugar, o significado das palavras Cristo e profeta. A palavra Cristo, na língua portuguesa, tem sua origem na palavra Christus, do latim, que por sua vez veio da palavra grega Christos. O vocábulo grego é uma palavra que tem como sinônimo o termo Messias, que é derivado do hebraico Mashiach, que, de acordo com as palavras do nosso querido amigo palestrante Haroldo Dutra, significa o enviado, o ungido, alguém que foi empossado em uma função. O interessante é que Haroldo faz um comentário dizendo que Messias é um cargo. E, analisando as palavras cargo, temos como referência um conjunto de atribuições conferidas a alguém. E por isso, o Messias era ungido, isto é, se derramava óleo sobre ele, sobre a cabeça dele, numa solenidade de ato de posse. Desta forma, neste momento, ele tomava posse de suas atribuições e poderia começar a exercê-las. Mas quando falamos de Messias, ou no nosso caso, Cristo, peço a licença para me reportar à Revista Espírita de fevereiro de 1868. Nesta edição, temos os Messias aos quais devemos prestar a maior atenção. Assim, os espíritos que participaram da codificação nos falam que os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. E, acima de tudo, das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Neste ponto, os espíritos que nos trouxeram os ensinamentos contidos no Espiritismo nos falam que os Messias são espíritos não só superiores, mas espíritos que chegaram ao mais alto patamar da hierarquia celeste e que, nesta condição, não mais estão sujeitos a falhas, pois estão acima das fraquezas humanas, mesmo se tiverem que voltar à carne em alguma missão. E continuando, os espíritos falam que, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Podemos entender aqui que quando os espíritos superiores chegam no mais alto patamar desta hierarquia, podem ser admitidos nesta classe, que são os conselhos. E os membros desses conselhos recebem a palavra de Deus diretamente, com a atribuição de não só transmitir, mas também de fazer cumprir. E quando nos recordamos de Jesus, temos uma pequena noção do papel que o Messias tem a desempenhar. Pois, como os Espíritos prosseguem falando, os Messias são verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o
pensamento. Talvez, por isso, muitos confundiram Jesus com o Pai. E completando, os Espíritos dizem que entre estes verdadeiros representantes da divindade é que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Com isto, compreendemos que o Messias não age de forma solitária. Ele coordena uma grande equipe de espíritos encarnados ou não, que estão sob sua tutela e inspiração. Como Jesus exemplificou, não somente com as escolhas dos apóstolos, quando esteve encarnado aqui entre nós, mas como observamos na codificação do Espiritismo, através dos seus prepostos que espalharam as bênçãos do conhecimento mais maduro da vida espiritual e da sua relação com o mundo material, nos trazendo uma visão mais clara da nossa jornada rumo ao seio de nosso Pai. Como é belo e gratificante estudar! Como é enriquecedor o desbravamento do conhecimento, que nos torna pessoas melhores. E como é importante termos aquelas referências que nos possam nos orientar e nos fazer descobrir o melhor caminho a percorrer. E tendo isto em mente, vamos entender o que significa a palavra profeta. E para isto, irei trazer um comentário de Kardec, que ele fala a respeito da missão dos profetas. Este texto se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 4. Kardec diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Neste trecho, Kardec faz um apontamento muito relevante para a nossa compreensão. Muitas das vezes, quando nos deparamos com textos antigos e palavras que atravessaram gerações, devemos ter o cuidado de nos reportarmos ao sentido que a palavra ou texto tinha na época em que foi usada ou escrita. Em muitos casos, devido à natural adaptação da língua falada e escrita ao momento em que foi ou é usada, o sentido muda, se ampliando ou sendo mais específico, ou até mesmo mudando por completo o seu sentido. Cometemos muitos erros de interpretação devido ao esquecimento de levar em consideração esse detalhe tão importante. E continuando, Kardec fala a respeito da palavra profeta que, no sentido evangélico, ela tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Portanto, a ideia como hoje, quando se ouve a palavra profeta, que é a de se referir a uma pessoa capaz de prever o futuro, na época de Jesus, tinha um significado diferente. E este significado era o de ser uma pessoa que falava o que Deus queria dizer ao grupo.
O profeta tinha a tarefa de instruir o educador, que ensinava as leis divinas e os padrões morais dessas leis. E dentro desta ideia, Jesus foi o maior de todos os profetas. Jesus foi aquele que nos fez recordar o amor de Deus em sua plenitude, da sua justiça sem igual, da sua misericórdia para com todos nós. De um Pai que está de braços abertos a nos receber a qualquer instante e que está sempre a velar por nós. Jesus trouxe ensinamentos que transformaram a humanidade, que sacudiram as bases da sociedade da época, plantando a semente do progresso espiritual. Jesus é o nosso norte. É aquele cujos exemplos devemos adotar como referência para as nossas atitudes. É a linha de pensamento que devemos praticar. É o modelo com o qual devemos nos moldar. E todo aquele que se apresente sem estar buscando sinceramente estas máximas, não estará verdadeiramente instruindo e revelando aos que lhe ouvem as leis divinas e os padrões morais correspondentes. E nos dias de hoje, adotamos muitos falsos cristos e falsos profetas. Com a facilidade e consequência velocidade das comunicações, as informações circulam de forma muito mais abundante, chegando até nós através de vários meios. A nossa capacidade intelectiva é desafiada a cada instante. E os nossos órgãos sensoriais são alvos de um bombardeio de sons, imagens e sensações. Elegemos aqueles que seguimos em nossas redes sociais. Acessamos os sites que escolhemos visitar. Assistimos os canais que sintonizamos em nosso lar. E lemos aquilo que queremos compartilhar. Portanto, os falsos cristos e falsos profetas da atualidade são, na verdade, em primeiro momento, fruto das nossas escolhas. Eles são aqueles que se afinizam com as nossas vontades, com a nossa realidade interior. Hoje, observamos fenômenos midiáticos que surgem da noite para o dia e, da mesma forma, desaparecem sem nenhum vestígio. Vivemos uma época que se abraça à crença de que todo o antigo é ultrapassado, é fora de moda e que o novo é sempre melhor. Vivemos uma atualidade que venera a posse em detrimento do ser. E com isto, ídolos do prazer, da vida fácil e da ostentação são elevados à condição de influenciadores, recebendo a atribuição de guiar nossas vidas e que acabam levando a massa a cada vez mais valorizar o material. E diante de tudo isto, me vem à mente um aviso dado por Jesus: vigiai e orai. Mas a vigia só é possível quando temos as referências com as quais estabeleceremos o que devemos evitar e o que deveremos realmente procurar. E para tal, temos um modelo e guia que veio até nós há 2000 anos e nos mostrou e nos fez relembrar das leis divinas. E o que é verdadeiramente importante: amar a Deus
acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. É importante ressaltar que quando se fala de Jesus, ter nos relembrado a respeito das leis divinas, devemos nos reportar à pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que revela algo muito importante para todos nós. A pergunta feita aos Espíritos é a seguinte: aonde está escrita a lei de Deus? E a resposta é curta, simples e reveladora: na nossa consciência. Portanto, temos em nós o fiel da balança, as regras que devem nos orientar, os norteadores da nossa jornada. Mas, em muitas das vezes, olvidamos a nossa consciência, sufocamos-a e nos entregamos à superficialidade do pensamento trivial. Jesus, como Messias e profeta que foi, e que ainda é, nos mostrou que somos centelhas divinas e que devemos olhar para nós no intuito de fazer brilhar esta luz. E um dos meios que temos para fazer esta luz brilhar é o estudo. Devemos entender que o estudo é uma ferramenta poderosa para uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Mas devemos lembrar também que o estudo sem o uso da razão pode trazer consequências terríveis. Devemos estar sempre questionando e utilizando o crivo da razão para adotar os pensamentos e os conhecimentos que chegam até nós. Somente desta forma poderemos identificar de uma melhor forma os falsos cristos e falsos profetas que estão dentro de nós e ao nosso redor. E seguindo essa linha de raciocínio e ampliando o conceito de falsos profetas, podemos trazer a visão de falsos profetas para dentro de nós. E para isto faço referência à página de abertura de hoje, que foi ditado por Emmanuel e está contido no livro Levantar e Seguir, no capítulo 11. Emmanuel começa assim: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Temos uma tendência de achar que o problema está sempre fora de nós. Acreditamos que tudo a acontecer conosco ou à nossa volta tem como origem os outros, ou algo fora de nós. Temos muita dificuldade de olhar para dentro de nós e identificarmos o erro no nosso íntimo. Ao esbarrarmos em nosso orgulho e na nossa vaidade, desistimos de ir mais a fundo e, por comodismo, preferimos olhar para fora. Devemos trabalhar esse olhar mais apurado para dentro de nós e entendermos que temos a nossa responsabilidade em tudo que acontece à nossa volta. Cada ato nosso é uma mensagem, que pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Sendo assim, podemos assumir o papel de profeta ou falso profeta, pois sempre seremos exemplo para alguém, da mesma forma que adotamos pessoas para serem nossos exemplos. E Emmanuel continua em sua mensagem dizendo que sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina,
que nos emprestou os dons da terra, em favor do aprimoramento de nós mesmos. Como é importante entendermos o nosso papel enquanto espíritos encarnados. Devemos estar atentos, como já dito, aos nossos atos. Como é necessário honrar os dons da terra, utilizando-os de tal forma que beneficie o nosso aprimoramento e todos ao nosso redor. E na sequência, temos a seguinte alerta de Emmanuel. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Falar mal de alguém, julgar, depreciar. Acredito que o nosso verbo ainda é muito ácido. Temos a tendência para a crítica quanto mais, apesar de muitas das vezes soprarmos após termos dado aquela mordida. Mas sempre estamos, em algum momento, falando mal de alguém, seja através de uma crítica, que na maioria das vezes não tem nenhum objetivo de melhora, somente querer dizer que não está bom, ou através de um comentário realmente venenoso, com o intuito de depreciar e tirar vantagem sobre tal. A vigilância sobre a maledicência é algo que deve ser constante no nosso dia a dia. Corrigir, evitar tal atitude, fará com que deixemos de ser os falsos profetas da fraternidade e passamos a ser a voz do amor e da caridade. No próximo texto da mensagem temos: na discórdia, somos mistificadores da paz. Como estamos armados para uma briga, para uma discussão. Temos a necessidade de impor a nossa opinião, a nossa forma de ser e a nossa forma de entender. Fechamos os nossos ouvidos e só nos importamos em querer falar e ser ouvido. Mas como seremos ouvidos se provavelmente, do outro lado, encontraremos alguém que estará tampando os ouvidos e querendo falar também, assim como nós. Esse tipo de situação me faz lembrar de uma história em que dois indivíduos em margens opostas tentam atravessar um rio sobre um tronco de árvore que tinha espaço somente para passar um por vez. Porém, os dois resolveram atravessar ao mesmo tempo e se encontraram no meio do caminho. Como cada um queria estar certo, dizendo que tinha preferência para continuar, se instalou um impasse e a discórdia se fez, tendo como resultado os dois caindo no rio e nenhum dos dois alcançando o objetivo inicial. A solução seria alguém ter recuado, deixado o outro passar, para aí sim ter atravessado. Desta forma, os dois teriam alcançado o objetivo pretendido. Recuar não significa desistir ou ser covarde, mas simplesmente entender que é necessário, na maioria das vezes, calar, escutar primeiro, para depois poder ser ouvido. Sejamos os profetas da paz, do entendimento e da compreensão, pois assim a vida no mundo será mais fluida e harmoniosa, e os problemas serão resolvidos de maneira mais satisfatória. Prosseguindo na leitura da mensagem, Emmanuel assevera que, na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever.
toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Como adeptos do Espiritismo, devemos trabalhar em nós as virtudes que nos aproximam de nosso Pai. Precisamos procurar ser a árvore boa que produz bons frutos e assim contribuir com as boas obras da criação. Procuremos espalhar o bem através de um olhar acolhedor. Intervir em uma situação difícil através de uma prece caridosa. Sim, podemos agir através de uma prece e devemos sempre lançar mão deste recurso poderosíssimo em todos os momentos de dificuldade. Mas não esquecemos também de usar a prece para agradecer por todas as oportunidades e recursos que nos são concedidos para o nosso progresso. Estarmos atentos às nossas obrigações de solidariedade para com o próximo é um grande passo dado nessa estrada que é o progresso do espírito. Compreender que cada ato nosso é uma oportunidade de contribuir com a espiritualidade para espalhar o bem e a caridade, sendo desta forma profetas do amor de Deus, é o que precisamos buscar e interiorizar em nós. Lembremos de uma famosa frase que vem de encontro com o que está sendo dito. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você fala para alguém que se deve falar baixo, mas você o faz gritando, e ainda é conhecido por estar sempre falando alto, com certeza esta mensagem não surtirá efeito, pois ela é oposta à atitude. E a atitude marca mais do que as palavras. E com relação à atitude que arrasta, me lembro de um fato curioso que aconteceu comigo, quando eu era jovenzinho. Tinha acabado de sair de uma pastelaria onde eu havia comprado pela primeira vez um pastel tipo de feira. Esta pastelaria ficava bem em frente ao ponto de ônibus que eu pegava a condução de volta para casa. Como não queria me demorar na pastelaria, fui para o ponto com o pastel na mão. Mas lá, no ponto, já tinha um senhor na fila aguardando o ônibus e ele também estava comendo o pastel, o mesmo tipo que eu tinha comprado. Lá pelas tantas, o senhor fez o seguinte: pegou um caroço preto e jogou fora. Muito tempo depois vim saber que aquele caroço que ele jogou fora era azeitona. E aí, adivinha o que eu fiz? Pois é, também joguei fora aquele intruso dentro do meu pastel. E o detalhe é que o senhor nem ficou sabendo da minha atitude. O exemplo dele, aliado principalmente e de forma determinante com a minha vontade, me fez fazer o mesmo. Só para completar, hoje eu adoro azeitonas. Este exemplo ingênuo é um grande alerta para todos nós. O mundo é uma vitrine
onde somos observados a cada instante pelos nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, por pessoas desconhecidas. E nem reparamos e damos conta de que estamos sendo exemplos para todos eles, de uma forma ou de outra. Por isto, da importância de nos vigiarmos, de entendermos que as nossas atitudes podem interferir no ambiente em que nos encontramos. E com isto, repito, temos condições de sermos profetas da caridade e do amor, espalhando estes sentimentos através de um simples olhar, de um belo sorriso, de um abraço caloroso ou através de uma prece silenciosa. Poderíamos estar aqui falando de todos aqueles que, dizendo serem os verdadeiros profetas, e estarem falando em nome de Deus, espalham palavras de desamor disfarçadas em belos e longos textos. E que devemos, sim, nos cuidarmos para não sermos por eles seduzidos. Mas, como dito aqui em nossa reflexão, somos nós que escolhemos quem queremos seguir. E isso está ligado diretamente com quem nós somos e o que queremos ser. Emmanuel fala no texto extraído do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 22, que devemos nos acautelar em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos nossos empreendimentos morais. Devemos recordar que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertaremos a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairemos a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção, leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. E ele continua dizendo que, desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro, na pauta de nossa própria tolice ou estupidez. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade, excedentos de posse, assimilando as sugestões infelizes de quantos se propõem explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária e que por isso mesmo já somos aprendizes do Cristo. Temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. E prosseguindo em seu alerta a todos nós companheiros de jornada aqui na Terra, Emmanuel assevera que não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentam a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. Pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creais, desse modo, em todo espírito, diz-nos o apóstolo João, porquanto semelhante atitude envolveria crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos.
E alertando, Emmanuel nos fala que o ouvido escuta, é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. E finalizando, Emmanuel diz que devemos procurar o Mestre dos Mestres, como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo mal. Tenhamos em mente as lições que nos foram oferecidas na noite de hoje e que enchemos os nossos corações com as bênçãos e palavras desses verdadeiros amigos e profetas que nos trazem a elucidação e o conforto para todos nós. Obrigado a todos pela audiência e uma boa semana a todos. Lembremos que Deus está sempre conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui presentes em Teu nome, procurando nos esclarecer. Obrigado pelas reflexões que podemos hoje ter. E obrigado, Pai, por tudo que nos concede, para que possamos prosseguir nessa marcha de progresso individual. Abrace a todos, Pai, como sempre abraçou. E que possamos nós abrir os corações e sentir esta amorosidade com que Tu nos acolhe. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que nos cerca. E que possamos tirar o melhor proveito no intuito de nos melhorar. Obrigado por tudo, Pai. E que as Suas bênçãos possam tocar cada um de nós. E que possamos espalhar aonde estivermos essas boas vibrações. Obrigado mais uma vez, Pai. Que assim seja. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar.
sem ferir, se doar, e o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar, e o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão.